Eu gostaria que você vivesse a sua vida se divertindo. Busque fazer o que você gosta. Encontre um trabalho que você goste. Porque se você trabalhar no que você gosta, você não vai mais trabalhar. Se você parar para pensar, isso aqui é um trabalho para mim. Mas quando perguntam por aí, você trabalha em quê? Os meus vizinhos lá, eu falo, eu não trabalho. O quê? Não trabalho, porque eu me divirto tanto, tenho tanto gozo, tanto prazer no que eu faço, que eu já não vejo como um trabalho. Para mim é uma diversão, porque eu gosto do que eu faço. E nessa manhã, Deus nos deu uma palavra para compartilhar com você, que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida para sempre. Eu não venho aqui ensinar ninguém, ok? Põe isso aí, anote isso aí. Eu não vim aqui ensinar, eu vim compartilhar. E queria saber quantos recebem aqui que a gente veio compartilhar. Compartilhar o quê? Eu vim compartilhar um aperto de mão, como alguns que eu pude dar quando estava ali na porta, quando você chegava. Eu vim compartilhar um abraço. Eu também quero o teu abraço e quero o teu aperto de mão. Eu vim compartilhar da tua presença, eu vim compartilhar de saber um pouco de você. E principalmente eu vim compartilhar a palavra que o Senhor me disse, eu quero que seja falado tal assunto no domingo. E o assunto de hoje, eu tenho certeza que vai falar fundo na tua mente, no teu coração, porque nós uma vez mais vamos falar do nosso dia a dia, da nossa vida humana. E eu vou começar repetindo, sem querer ser repetitivo. De que adianta você decorar 4 versículos bíblicos, meia dúzia de versículos bíblicos, e na hora de utilizá-los, você se atrapalhar todo? Não adianta nada. Então, nesses dias, o Senhor tem me dado palavras que têm a ver com a nossa vida real, porque nós temos que encarar a nossa vida real. Amanhã é segunda-feira e certamente você vai encarar coisas que talvez estejam te estressando, talvez estejam te colocando deprimido, deprimida, talvez estejam trabalhando na tua mente de forma negativa, buscando lá de trás uma experiência negativa do passado que você teve e estejam te mostrando, está vendo? Você não vai conseguir, está vendo? Você vai falhar novamente, porque a tua vida toda você falhou nisso, falhou naquilo, está vendo? Então essas experiências aí que estão na tua mente, são essas experiências que o Senhor quer limpar, quer apagar da memória da tua mente. E hoje nós vamos falar um pouco de memória. Quando você congrega, você tem a oportunidade de renovar, atualizar o teu sistema operacional. Você sabe o que é um sistema operacional? Estamos falando uma linguagem de informática agora. Aqueles que sabem mexer em computador. Os que não sabem também vão entender, porque isso é muito simples. O sistema operacional é aquilo que liga o computador ao programa. Sem o sistema operacional, você não pode digitar um texto no computador, porque você pode ter o computador, você foi na loja, comprou o computador mais novo que existe e levou para casa, desempacou, desembalou e começou, ligou e tal, mas se não tiver o sistema operacional instalado nele, ele não vai funcionar. Você pode ter o programa que escreve, falando aqui do Windows, sistema operacional mais comum, né? Você comprou o computador, se ele não tiver esse sistema operacional, você não vai escrever, você não vai conseguir imprimir uma folha assim. Por quê? Porque o sistema operacional é o que liga o computador ao trabalho que você quer executar. Ficou simples agora, graças a Deus por isso, essa é a ideia. Então imagine o teu cérebro e o teu corpo como o computador e o programa. Obrigado, minha morena, linda, preciosa e cheirosa também. É hoje. Tomara que o Brasil ganhe. Então imagine o cérebro
como um computador novinho que você comprou e o programa que você quer para escrever, para imprimir alguma coisa ou para fazer um outro trabalho, só isso não serve. É preciso o sistema operacional. O cérebro, o corpo, sem a mente. Então, o que é que liga uma coisa a outra? Diga comigo, a mente. Então, a tua mente, eu não combinei com o Fábio, o louvor que cantamos agora há pouco. E eu falava para minha esposa, olha só, tudo que nós vamos falar, parece que a gente conversou o fim de semana inteiro. Imagine essas três coisas aí, porque são coisas que você tem. A tua mente é o teu sistema operacional. Amém? Entenda a tua vida, porque é muito similar à existência de um computador. É muito similar em muitos pontos. A tua mente é o teu sistema operacional. E assim como o computador vai ficando lento com o passar do tempo, assim também acontece contigo, comigo, com todos nós. Por que isso? Porque olha só, no computador você visita vários sites. Você entra no site tal, entra no outro site aqui, acolá, ali. E quando você pesquisa alguma coisa num site, esse sistema vai baixando para o teu computador umas informações, né, que são chamadas de cookies, e elas ficam armazenadas ali, que são, na verdade, informações inúteis para o dia a dia do computador, porém elas ocupam espaço. E elas, você sabe, né, a memória tem um espaço útil. Com o passar do tempo, se você não fizer uma manutenção, é como se você colocasse numa gaveta uma porção de... Enquanto a gaveta está vazia, você vai colocando aquelas roupas ali, ou aquela coisa que você queira colocar na gaveta, mas chega uma hora que se você não tirar aquelas roupas velhas que não te servem mais, aquela roupa que você fica fazendo jejum e oração para entrar novamente no manequim 40, 42, mas não vai entrar mais. Se você não tirá-las e renovar a tua gaveta, daqui a pouco, como está a tua gaveta? Você consegue fechar a tua gaveta? Você consegue achar rápido uma peça de roupa? Você consegue visualizar tudo que tem ali dentro? Você consegue tirar dali o que é mais útil para você naquele momento? Assim é a tua mente. Assim é um computador. Com o tempo, as informações vão impressionando, porque é assim que funciona na nossa mente, e isso vai ficando arquivado aí, e você vai tendo, então, a tua vida dando bug. O que é um bug no computador? Ali eles trabalham com computador. E semana passada, 2 semanas atrás, deu uma situação e a transmissão ficou feia. Por quê? Porque o computador já era. É assim mesmo. Vai chegar uma hora que o nosso computador também já era, né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer uma manutenção no nosso computador pessoal, na nossa mente. Porque senão, assim como o computador chega ao ponto de começar a travar, você aperta um botão, ele não vai. Você aperta qualquer coisa lá e fica, vai lá, toma um café, liga a televisão, desliga a televisão, assiste o filme todinho e o computador está lá assim. Nhon, nhon, nhon. Por quê? Porque ele está com um problema na sua memória. Você tem que levar para um técnico, e quando você chegar lá, a primeira coisa que o técnico vai fazer é apagar a memória todinha e colocar só os programas que te interessam. E essa é a proposta da ministração de hoje. Eu não sei qual é a impressão que você tem na tua mente, né? Agora, eu falei de um computador assim, né? Se fosse um computador de uma pessoa que respeitasse a manutenção, isso não aconteceria. É preciso que a gente observe que a nossa vida é igual, abençoado. É igualzinho nesse aspecto aqui. Às vezes, eu vou falar aqui uma coisa comum, uma conversação comum que você já teve com várias pessoas. Maravilha de café, nesse friozinho. Sem café é impossível agradar a Deus, diz o versículo na versão do profeta Pedro Kelly. Às vezes, não já aconteceu assim com você? Preste atenção. Você conversa com as pessoas lá fora, não aqui, né? Você sabe. E você identifica que essa pessoa tem necessidade de receber aquilo que você tem.
que é a graça. Certo, Irã? Você conversa com pessoas e você identifica essa pessoa, puxa, se ela recebesse, se ele recebesse a palavra que eu carrego, porque você é portador da glória de Deus. Glória de Deus não é se arrepiar, glória de Deus é o conhecimento dele, e isso você tem. Você é portador do conhecimento da glória de Deus, você tem isso aí. Então quando você conversa, você nota, você identifica, essa pessoa está precisando ouvir graça, né? Ou então você sabe que aquilo que você tem, que você está falando, é a solução para a vida daquela pessoa. E você sente o quê? Amor, misericórdia. Alexandre Rangel tem uma canção que ele fala: quando falo do Evangelho, quando se fala do Evangelho, com pleno entendimento, flui então o amor que vem de Deus. Você sente isso. Por quê? Porque você vê que aquela pessoa está se afogando num copo d'água assim, ó. E você pode salvá-la. E você começa a falar. Mas muitas vezes você nota que aquilo que você fala para aquela pessoa, parece que ela não entende. Parece que ela não está nem aí. Parece que ela não recebe. Parece que a palavra que você está falando não está encontrando lugar na mente daquela pessoa. Você não precisa dizer amém, mas eu sei que em algum momento você já falou com alguém assim e sentiu isso. E aí você chega até o ponto de calar. Porque você vê, e aí você sai assim: caramba, por que as pessoas não recebem? Eu vou te dizer por quê, e hoje você vai entender claramente isso aí. Sabe por quê? O que você está falando não está apagando o registro que aquela memória traz. A informação que ela tem. A informação que aquela pessoa recebeu formou um registro negativo. E acompanha aquela pessoa a vida inteira. E eu quero chamar isso hoje, nessa ministração, de essa pessoa está contaminada com o vírus da incredulidade. Porque o computador pode entrar um vírus. Se você entrar num site pornô, normalmente, esse tipo de site, ele tem uma porção de programinhas ocultos que contaminam a memória do teu computador com um vírus. Se você entrar no sistema religioso, o sistema religioso tem uma informação que pouco a pouco vai contaminando a tua mente. E essa contaminação chega ao ponto de ser chamada aqui hoje de incredulidade. Então o que tem que fazer para isso? É preciso que essa pessoa, preste atenção, é preciso que essa pessoa queira renovar sua mente. Porque senão ela vai continuar salva para sempre, abençoada, mas não sabe, não pode usar. Salva para sempre, mas não sabe, não pode se comportar como. Não pode ter acesso aos benefícios da graça, porque Romanos 5,17 diz que só podem reinar em vida aqueles que recebem a abundância da graça. É filho para sempre? É, mas vai viver uma vida ralando em vida, por causa da sua informação mental. Não por causa da Bíblia, não por causa de você. Então eu trago isso por dois motivos: para os que estão nos assistindo pela primeira vez e para você. Para os que estão nos assistindo pela primeira vez, para lhes gerar interesse em seguir congregando e ouvindo a palavra. E para você que está acostumado a evangelizar por aí, está acostumado a ser rechaçado, entender e ter misericórdia mais ainda daquela pessoa que não recebe o que você fala. Amém? Esse é o propósito da ministração de hoje. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Padrão deste mundo, sublime. Mas transformem-se. Não é Deus que vai te transformar. É você mesmo que vai se transformar. Se a gente quiser usar uma linguagem atual, eu poderia dizer que essa ministração é uma ministração de empoderamento das pessoas. Ok?
porque foi isso que Deus fez. Ele nos empoderou. Você vai entender. Para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui vem um enfrentamento. Que enfrentamento? O padrão deste mundo versus a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou você está em uma delas, ou você está em outra. Quantos aqui querem estar na segunda, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ou você quer ficar no padrão desse mundo? Porque talvez você ainda esteja aí, porque nós estamos constantemente nos limpando. O que diz a palavra? Limpando vossas mentes com água pura pela palavra. Ah, que tremendo. Então está claro aqui uma coisa: o padrão desse mundo está te impedindo. Porque o padrão desse mundo é o padrão humano, é o padrão da impossibilidade, é o padrão daquelas pessoas que fracassaram, é o padrão que diz, não vai por aí porque fulano já foi e se deu mal, e de repente você vai por aí e vai se dar bem. Eu nunca vou me esquecer da experiência do dono, do criador, do inventor do botão de camisa. Porque alguém, quando cria uma empresa, ele quer prosperar. E você vai vender algo que tenha um valor. Isso é tanto, mas quanto é um botão de camisa? Quanto custa um botão de camisa? Centavos. Talvez não tenha nem centavos criados ainda para dizer quanto é um botão de camisa. Mas um dia alguém inventou uma forma de que todo mundo use botão de camisa, de maneira que o dono da invenção do botão da camisa prosperou. Mas quantas negativas ele terá ouvido pela sua vida? Você já parou para pensar nisso? Só que ele não se deixou levar pela informação ruim que foi colocada na vida dele. Então, para resolver esse impedimento, você vai aprender hoje a resolver esse impedimento, só tem um caminho: renovar a tua mente. Você pode, desculpa eu te molestar, eu não estou gostando mais de fazer isso, mas diga para quem está do teu lado aí: renove tua mente. Mas com base a quê, Pedro Kelly? Com base ao que Deus diz que você é. Não com base a que alguém diz que você é. Você tem que renovar a tua mente com base ao que Deus diz que você é. Porque nós estamos falando, e Deus fala sempre acerca desse assunto da mente. Por que renovar a tua mente? Porque a tua mente registra tudo que te acontece. Tudo que você vê, ouve, ou que você sente. A tua mente registra. E quando é que começa isso? Isso funciona como um programa de computador. Sabe? Essa programação começa desde que você está nessa terra, no ventre da tua mãe, porque até aí você não conhecia a carne. Cantamos agora há pouco: me vestiu de carne, me colocou aqui. Por quê? Porque o ventre da mulher é a porta do céu. Nós já existíamos antes, e através do ventre, Isaías 46, né? Ele nos trouxe aqui. Atravessamos de um lugar para outro. Fomos vestidos de carne. E quando você é vestido de carne, nosso apóstolo já nos ensinou isso, nós tivemos a nossa inteligência espiritual opacada, atrapalhada, porque a carne tem força. E a força da carne começa quando você está no ventre da tua mãe. Aí, nesse momento eu posso estar falando para alguém que não teve pai conhecido e foi gerado, e aquela gravidez foi indesejada. Talvez aquela gravidez tenha nascido de um estupro. Talvez aquela gravidez tenha sido indesejada e aquela mãe tomou até um chazinho para abortar. Em algum momento você ouviu isso, porque você estava ali dentro. Muitos casos, e eu já fui pai 4 vezes, e você põe a mão no ventre, na barriguinha da esposa, e você nota que a criança se mexe, e chuta, e roda, e quando vai lá na ressonância, não, naquele exame, na ultra, você vê a criança está de uma posição, no outro mês parece que muda e tal, e depois vai se acomodando, até ficar com a cabecinha no lugar certo para poder sair por ali. Enquanto isso, a criança está viva, e você já estava habitando aquele corpo. Lembre agora do ventre da tua mãe. De onde você vem? Talvez você não conheça teu pai, talvez alguém que esteja nos conhecendo nesse momento tenha
esteja falando para essa pessoa: não conheci meu pai, e minha mãe não me queria me abortar, eu não era desejada, e isso causou em você uma experiência negativa, e você a trouxe contigo durante a tua vida, e quem sabe até agora. Eu confesso que hoje essa palavra vai limpar você disso aí. Sabia? Porque aqui você está aprendendo que Deus está do estupro também, da gravidez também, que de repente tua mãe não te queria, fez de tudo, e você não saiu antes. Você saiu no dia que Deus disse que você ia sair. Você é teimoso, você é teimosa, você tinha que chegar aqui. Deus está no controle da tua vida. Tua vida não é um barco à deriva. Ele está te protegendo em todo momento. Se você chegou até aqui, é pela vontade dele. Então não interessa qual foi o meio aí que tua mãe e teu pai fizeram para te desenvolver aí. Mas o fato é que muita gente teve experiência ruim, e quando você tem uma experiência ruim, isso cria uma marca, isso cria um sinal, isso cria uma experiência, isso cria algo que vai trazer para você durante a tua vida, nas tuas etapas de crescimento, um trauma, uma mágoa, sabe? E essa mágoa, ela vai te maltratar, ela vai te acusar diante dos outros, porque quando você vir um casal se acariciando por causa da gravidez que aquela mulher está esperando, e você vai olhar aquilo e vai ver tanto amor envolvido, tanto desejo, tanto carinho, comprando o bercinho, a roupinha, arrumando, pintando. Por quê? Porque vai chegar uma vida desejada, e com você não foi assim? E se não foi assim, isso vai te maltratar na tua vida. Pois eu queria dizer para você que com você não foi assim, porque com cada um de nós é do jeito que Deus diz que tem que ser. Não existe ninguém melhor e nem pior. Existem situações diferentes na nossa vida. Você foi um exemplo. Outro exemplo, aqueles que tiraram nota ruim na escola, fora eu, e se sentiram mal. Eu não sei como é que você se sentia, eu vou falar como é que eu me sentia. Porque a professora falava nota em voz alta. Agora isso é politicamente, mas no meu tempo era falar: fulano, tal, Pedro Kelly, 0. Aí eu, até que falava o 0 para o outro colega também, lá atrás, aquele bagunceiro. Aí quando falava fulanito, 0, aí eu, ainda bem que não fui só eu. Estou falando de nota ruim na escola, mas estou falando de qualquer coisa. Porque às vezes a gente fracassa. Lembra o tema? E é necessário fracassar. E aí, intervalo. Quando você sai para o intervalo, parece que os outros alunos que tiraram 8, 9, 10, poxa, Luiz Eugênio, o caderno Luiz Eugênio era letra redondinha e sublinhado de vermelho, e depois era azul, e depois era preto, sentava na primeira carteira ali, na cara do gol da professora e tudo. A gente sentava lá atrás, porque a gente gostava de fazer bagunça, de jogar coisa no chão para olhar para onde não devia. Naquela época era assim. Então, na hora da nota, não se dava bem, mas aí, quando saía para o intervalo, parecia que aqueles outros estavam todos te olhando, porque quando falaram a tua nota, você sentiu que todos os olhares vieram para cima de você. Aí o tempo passa e você vai fazer um concurso público, por exemplo. Eu me lembro uma vez, fui fazer um concurso para o Banerj na época, era o BEG, Banco do Estado do Rio e tal. Quando eu cheguei lá naquele colégio na Tijuca, havia uma multidão. Aí eu, ai Senhor, eu não vou passar. A primeira coisa que você pensa é: eu não vou passar. E eu olhava para o meu lado e via aquele pessoal, sabe? Já naquela época, aquele pessoal cabeludinho, com óculos redondinho, com cara de CDF. Sabe o que é CDF? Né? Nerd. Agora é nerd, porque não pode falar CDF. Agora não pode nada. Que tempo chato, né? Não pode falar nada. Aí eu olhava para ele assim: pô, esse cara tira 10 em tudo. Se possível, ele tirava 11. E eu...
Aí vem aquela experiência que eu passei lá atrás, e eu olhava assim e falava, não vou passar. Que nada, passei. Aí eu falo, pô, passei. Deve ter sido um golpe de sorte aí, ou alguém não viu e corrigiu errado. Por quê? Porque é uma experiência que te marcou e te trouxe isso, e você vai com isso a tua vida inteira, mas o limite para essas coisas é aqui no Ministério da Graça de Deus, para livrar a tua mente, né? Outro rótulo, chegou. Cheguei a gerente do banco, essa parte foi tremenda também, qualquer dia eu conto. Quer ver uma outra coisa? Você rotula todo mundo de um determinado grupo por causa de um só que te fez passar uma experiência negativa. Não, eu não. Sim. As mulheres falam como a respeito dos homens, por exemplo? Todo homem é igual. Nenhum homem presta. Por quê? Porque o dela traiu ela, ou fez maldade com ela. Então, ela olha para os outros, a tendência é achar que todo mundo é igual, e fica te observando. Não é? Aí o gênero, né? E fica te observando. E quando você comete um deslize, tá vendo? Porque o ser humano comprova o negativo sempre. Isso é carne. Diga, carne. É? Assim. Aí peraí, que todo homem é igual. Não. Eu abro a porta para minha esposa entrar, mas eu tive que acostumá-la. Por quê? Porque alguns outros na sua vida, talvez, antes de me conhecer, talvez não tivessem tratado com excelência. Então ela se acostumou que o homem não abre a porta para a mulher nada. Não, eu abro, eu só sento depois dela sentar. No restaurante ela levanta primeiro e você vai aprendendo. Mas se passar alguém bonito na rua, eu olho. E você? Eu não. Hipócrita. Não vai dar de hipócrita agora, né, abençoado? Mas o que isso tem a ver? Isso vai desmanchar um casamento? Não. Não, porque todo homem é igual animal. Mas a mulher também. O que acontece é que certas coisas são tão duras na nossa vida que traumatiza. E aí você tem a tendência de pensar que todo mundo é igual, todo pastor é ladrão. Isso é verdade? Mas é o que todo mundo diz. Por aí. Por quê? Porque em algum momento aquela pessoa foi desiludida, obrigado, André, muito obrigado, molestada, foi maltratada, foi defraudada por aquela liderança. E aí a tendência é que todo aquele que pratica aquele tipo de trabalho, de liderança, leve o mesmo rótulo. E isso não é assim. Mas isso são coisas que vão ficando na mente. E aí, como vão ficando na mente, são registros, né? Que você vai viver, pensar e agir exatamente a partir desses registros. E a tua vida vai se tornar difícil. Quer ver uma coisa? Isso é para os que anotam. Você anota, anote essa aí, ó. Por trás de uma pessoa problemática, sempre existe um passado problemático. E na maioria das vezes é uma família problemática. Um jovem que pega um fuzil e entra no cinema e vai atirar nos outros gratuitamente, na casa dele, ou ele foi abusado pelos pais, ou na escola aconteceu alguma coisa, ou nas amizades aconteceu alguma coisa e a família falhou, ou é sozinho, sozinha, mas por trás de uma pessoa assim sempre tem um passado problemático, que feriram essa mente, e aí isso está danificado a relação, e essa pessoa tem uma atitude
de sair matando todo mundo gratuitamente. E essa pessoa, o que ela vai trazer para a terra? Só desgraça, por causa daquilo que ela tem na mente, né? Porque nós, todos nós, você e eu, só podemos repetir aquilo que nós ouvimos, sentimos ou pensamos. Só, tudo que nós fazemos está baseado nessas três coisas. É assim que funciona a tua mente. Hoje você veio aqui com uma aula de mente, porque esse registro fica aí. E como a mente não está presa a tempo, aquilo que aconteceu durante a gravidez da tua mãe, que te afetou, continua te afetando hoje. Aquilo que te aconteceu quando você era criança, que você queria um tênis novo e teus pais eram pobres e não podiam te dar, né? E também não tinham muita habilidade na hora de falar, e falavam para você: isso é para gente rica, meu filho, você tem que ser o Conga. Você conheceu o Conga? Você vai usar Conga. Mas que Conga? Meus colegas têm quichute. Quichute? Não, isso é muito caro. Não dá para comprar. Nós somos pobres. Pronto. Nós somos pobres. Aí quando você se encontrava diante de uma situação, você imediatamente, antes de encarar e confrontar, você pensava assim: eu sou pobre. Meus pais me disseram que eu não posso porque eu sou pobre. E você não é pobre. A informação que te deram é que te empobreceu, já dizia José Luiz. Sim ou não? Essa informação te impossibilitou de você colocar a mão naquele troféu que Deus preparou para você. E de repente, durante a tua vida, se passaram várias oportunidades que você desperdiçou por você estar limitado por esse poder mental que faltou ser ativado na tua vida. Mas agora vem a boa notícia. A boa notícia é que ainda dá tempo de recuperar, porque você está vivo e chegou aqui no Reconciliados com Cristo. Ainda dá tempo. Mesmo que você esteja como minha mãe, com 95 anos, não me resta muito tempo aqui respirando, mas faça deles os melhores dias da tua vida, para compensar, quem sabe, alguma coisa que você tenha registrado negativamente no teu passado. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Por isso eu disse no começo, aqui você veio receber a oportunidade de renovar teu sistema operacional. Porque tem pessoas que não querem, tem pessoas que não compreendem, que não aceitam, e nós as respeitamos. Mas tem aquelas, como vocês, que estão, me dá. Você sabe uma coisa que acontece comigo todo domingo? Eu não aguento fazer mais nada durante o dia, à tarde. Muitas vezes eu saio daqui, vou para casa, almoço em algum lugar com minha família, e depois, às vezes, na maioria das vezes, minha família, minha irmã e minha mãe ficam comigo, e elas veem como eu fico meio que prostrado, parece que eu estou sem vitamina. Mas é que vocês demandam. Hoje eu entendo aquilo que Jesus falou: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E como eu não sou o Cristo, o meu corpo não aguenta. Ministrar uma palavra dessa para você comendo do jeito que você está comendo, tem que ter muita comida. Não sou eu quem a dá, eu só a transmito. Mas ai de mim se não transmiti-la como o Senhor ordenou que fosse transmitida, porque eu tenho certeza que nesse momento eu estou falando para pessoas que precisavam escutar um consolo dessa natureza. Você já conhece Hebreus 2,14, Efésios 1,4, Hebreus 9,26, Colossenses 2,10, conhece tudo, mas o consolo que você precisa está aqui e agora. Essa é a palavra mais importante da tua vida, a de hoje. Não é a de ontem, é a de hoje, a de agora. Então as pessoas vão repetir com você aquilo que elas registraram também, né? Uma outra coisa para você anotar: a soma de todas as experiências que estão na tua mente formam a tua percepção. Por isso é que eu disse, se eu perguntar a algum abençoado ou abençoada deste lado, o que ela pensa a respeito do mundo certa situação no mundo, ela vai ter
uma resposta que é de acordo com a percepção que está concluída nessa pessoa por causa das informações e registros que ela tem. Se eu fizer a mesma pergunta para alguém do lado de cá, a resposta vai ser diferente daquela pessoa deste lado. Por quê? Porque esta pessoa, quem sabe, teve uma experiência diferente, situações diferentes, que fizeram registros diferentes, e ela vai concluir de forma diferente do que a outra, e isso são percepções diferentes. Por isso é que nós não devemos discutir por causa da opinião de ninguém. Caramba! Porque a opinião daquela pessoa é de acordo com a percepção que ela tem, e a percepção dela é de acordo com as suas experiências, e a tua não é, é diferente. Nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Olha como Deus é, que faz tudo assim. Então a tendência é você repetir teus padrões, né, de percepções. E isso cria o teu modelo de mundo. Por isso que você ouve pessoas aí fora dizendo: esse mundo está perdido. Está perdido esse mundo? Não pode estar perdido. Se a transformação vai ser aqui, a gente vai reinar em vida aqui. Diz que o menino vai brincar com a serpente não vai picar, e serpente e menino tem aqui. Verdade ou não é? Então esse mundo não está perdido, tá? Não, as pessoas estão em ignorância, isso é verdade. O mundo está em trevas, isso é verdade. Por quê? Porque não conhece a palavra que é a luz. Por isso o nosso mestre dizia: você é a luz do mundo e sal da terra. Com essa palavra, porque com aquela de lá do sistema você não é luz. Essa luz aí não pagou a conta da Light. Tá mal. Então, abençoado, preste atenção, que coisa interessante. Aqui nós estamos num grupo, aproximadamente, não sei quantas pessoas. Todos nós somos diferentes. Todos nós, totalmente diferentes uns dos outros. E temos percepções diferentes, por causa de nossas experiências terem sido experiências diferentes. Talvez você foi criado pela avó, talvez você tenha sido criado pelo teu pai, tua mãe morreu, ou foi embora. Talvez você tenha sido criado só pela tua mãe, talvez um irmão mais velho tenha criado você, talvez você tenha se criado na Funabem, não sei. Isso formou uma experiência diferente, e todos aqui, então, aqui não tem ninguém igual, mas aqui tem algo em comum. Tem algo em comum? Tem. A fé. A fé. Você tem o dom da fé. No Velho Testamento, era homens de pouca fé, ou fé mais ou menos, ou muita fé. No Novo Testamento, na graça de Deus, já não há isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre vossos corações. E se você ler em Gálatas capítulo 5, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz que a fé é um dos dons do Espírito. Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem o dom da fé. Como lá atrás não tinham o Espírito de Deus, também não tinham o dom da fé. Por isso, aquelas expressões de Jesus: homens de pouca fé. Não é que eles fossem de pouca fé, é que eles estavam dirigindo a fé para o lado errado. Então, como é que eu vou melhorar o meu modelo de mundo? Primeiro e mais importante, anote. Agora vai, para você sair daqui sabendo, aprendendo e pisar ali fora, exercitando. Passar essa semana inteira exercitando esse espaço que eu vou te dar agora. E você vai ver que domingo que vem você vai estar aqui com um sorriso, ó. Funcionou, Pedro Kelly. Como é que eu vou melhorar meu modelo de mundo? Vencendo a incredulidade. Não, mas você acabou de dizer que eu tenho o dom da fé. Como é que agora vem com incredulidade? Porque, por incrível que pareça, a incredulidade está presente na maioria das pessoas. Vou te mostrar e você talvez vá se identificar aí. O ser humano tem costume de confirmar aquilo que pensa. Você tem um pensamento negativo a respeito de uma situação qualquer, numa enfermidade que você viveu ou conviveu no passado. Aí, a palavra diz que você está curado.
e você deixa de sentir aqueles sintomas. Diga aí para quem está do teu lado aí, abençoado. Eu te declaro curado de toda e qualquer enfermidade. Mas como você teve uma experiência no passado lá atrás, isso vem à tona e vem aquela interrogaçãozinha. Você sabe o que todo ser humano faz? Recebe o milagre da cura e vai lá no médico atestar que está curado. Porque ele não acredita. Ele vai lá, paga a consulta e fala assim, depois pega o exame e fala assim, eu recebi a cura, está aqui, o médico comprovou. Sabe como é que se chama isso? Incredulidade. Você não precisava ir lá. Mas como você teve uma experiência ruim registrada, ou você viu na sua família, como nós vimos na nossa, ou você viu na tua própria vida no passado, alguma coisa nesse sentido, você acha que isso não pode ser tão simples assim. Foi isso que aterrorizou Moisés. Nós vamos comentar isso em qualquer momento. Moisés dizia, não posso, Senhor, eu sou gago. Aí o Senhor, eu vou mandar Arão. Não posso, Senhor, eu não tenho nada, eu vou fazer isso. Não posso, Senhor, você nunca pode, porque as coisas do Senhor são simples. Ele te capacitou, Ele já te deu a capacidade. Você está capacitado com o dom da fé. Você está totalmente capacitado. Então as pessoas vão lá buscar a prova do milagre. E no sistema religioso elas passam lá, irmão, eu tinha câncer, fui curado porque lá a congregação confessou a meu favor, eu mesmo orei, o Senhor manifestou a cura na minha vida. E depois eu fui no médico para ele me dar um atestado, que é para poder a igreja ver que é verdade o que eu estou falando. Além daquela pessoa comprovar aquilo racional que está em sua mente, ela ainda incita que os outros, está vendo? O médico disse, hein? Não basta Deus dizer, o médico tem que dizer. Puxa, é verdade mesmo. Eu tenho o dom da fé, mas tem umas coisinhas ainda aí que eu tenho que... Essa é a ideia de congregar. A gente vê aqui, por isso Deus me dizia, fala esta palavra, porque o povo precisa reinar em vida, e vai reinar em vida sendo incentivado a usar o que tem. A tua arma já está na tua mão. Isso é o que eu vim te dizer hoje. Então, o primeiro passo, anote aí, acreditar e confiar. Difícil, né? Parece fácil. E o último verso de hoje, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Você quer agradar a Deus? Fé. Não é jejuando, não é orando, não é fazendo sacrifício nem penitência. É exercitando o dom da fé. Pois é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, nós, creiamos que Ele existe e que é galardoador. E quem sabe o galardão que você está precisando é a prosperidade financeira na tua vida. Eu tenho pedido ao Senhor que prospere a minha vida. Está errado. Eu tenho ido no médico para me tratar disso. Está errado também. Eu não estou dizendo para você não ir ao médico, hein? Por favor, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que você tem uma arma que você está apontando para o lugar errado. Quando você tem um tiro ao alvo, você tem uma pistola no parque de diversão, né? Você tem uma pistola ou um fuzil, uma espingarda, e tem um alvo. Você não pode atirar para o alto. Não, eu vou pedir ao Senhor, porque o Senhor vai me dar. Está errado. Está errado? Tá. Jesus chamou de pouca fé esses. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo passo. Primeiro passo é acreditar e confiar. Segundo passo, usar a fé de maneira correta. Como? Em Mateus 17:20, tem a história de um homem que tinha um filho doente. Diz que ele era maluquinho. Chama de lunático, né? Ele tal. E os discípulos de Jesus foram lá para curar o garoto e não conseguiram. Aí no verso 20, 21, então trouxeram para Jesus e disseram:
Jesus, os teus companheiros não conseguiram. Ele, ai caramba, homem de pouca fé, até quando eu vou estar aqui para resolver os problemas de vocês? Aí depois ele diz aquele famoso verso que o sistema religioso interpreta erradamente. Esse gênero só sai com jejum e oração. Que gênero? O diabo ou a incredulidade? Ele não está falando do demônio que estava no garoto lá. Está falando da incredulidade dos homens de pouca fé. Leia o texto, Mateus 17, 20, você vai ver que ele estava falando, olha, vocês têm que se preparar melhor porque para encarar essas situações, como se dissesse para a gente, vocês no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês também vencerão. Vocês têm que apontar a arma para o lugar correto. Por exemplo, Jesus falou assim, nesse contexto de Mateus 17, se vocês tivessem no seu coração essa convicção, que uma coisa é ter o dom da fé, outra coisa é ter convicção que ela funciona. Vocês diriam a este monte, sai daqui e vai para lá, e o monte obedeceria. Está escrito isso? Tá. Jesus não disse assim, ó, se vocês tivessem fé no seu coração, vocês orariam ao Senhor de joelho dobrado e o Senhor atenderia e faria o monte passar daqui para lá. Ele não falou isso. Ele falou para você falar com a situação. Qual é a situação da tua vida que você tem que resolver? Jesus, quando queria que a árvore secasse, porque estava sem fruto, não servia para nada, ele falou com Deus ou falou com a árvore? Falou com a árvore. Quando ele queria que a tempestade cessasse, ele falou com Deus ou falou com a tempestade? Qual é a tempestade da tua vida? Fale com ela pelo nome que ela tem. Assim como você chama a existência pelo nome que tem aquilo que você precisa na tua vida. Porque o anjo tem que saber o que ele tem que fazer na tua vida, e você já não está mais suposto a orar ao Senhor, Senhor, me ajuda, tira essa barreira da minha vida, porque eu não aguento mais. Não, quem vai tirar a barreira é você, porque a Bíblia diz, o Evangelho diz que você é mais que vencedor. Se não diria assim, peça tudo a Deus, porque Deus é mais que vencedor, você não. Não, ali diz que você é mais que vencedor. Você recebe essa palavra? Então você tem que falar com as situações que estão na tua vida. Fale com elas e diga, prosperidade, vem, eu estou prontinho para te receber. Para as solteiras, marido, vem. E para as que querem se livrar do marido, marido, não, eu não disse isso. Caramba. Não, porque diz que tem marido que é pior que Satanás, né? Tomara que não seja esse meu caso. Então, Jesus ensinou, fale com a situação. Isso é como se um policial militar aí fora, vou repetir isso, viu uma pessoa praticando um assalto. Aí o policial vê isso, pega o telefone e liga para o batalhão. Major, tem um cara assaltando aqui, me ajuda, intercede aqui porque a gente não pode viver assim mais. O que o major vai dizer para ele? É a mesma coisa que Deus está dizendo para você hoje. Resolve, você tem poder para isso, você já está vestido com a autoridade e o poder de Deus para resolver as situações da tua vida. Porém, te disseram, outra experiência negativa que registrou tua mente, que você só poderia conseguir isso se você acendesse 3 velinhas para o Santo Antônio, no dia 13 de... Olha só como é que ele sabe, ela sabe. E isso ficou na tua mente, e aí você pensa que isso não é assim. Último passo, e aqui terminamos, porque já passou da hora. Se for algo pessoal ou corporal que você esteja sentindo, uma enfermidade, uma dor crônica, uma situação difícil no teu corpo, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades.
O apóstolo Paulo, na graça, diz que nós estamos completos em Cristo. Então eu não posso estar enfermo. E você também não. E você vai ver que você está curado. Eu creio nessa palavra aqui. Então, quando você fala para a situação aquela, você está apagando a informação errada da tua mente. E automaticamente, quando você entra no repouso, o teu cérebro vai procurar a maneira de produzir a cura daquilo que até aqui esteve te perturbando. Sabe por quê? A própria medicina também já disse, e aqui vai a incredulidade também, né? Que o teu cérebro está preparado para curar o teu corpo. Todo mundo sabe disso. Mas por que não acontece? Porque as pessoas não exercitam. Você tem uma ferramenta, confesse, creia, confie na palavra. E aí, esse órgão aí no teu corpo, ele vai manifestar, ele vai buscar a forma de como resolver, porque ele está preparado por isso, por Deus para isso. Vamos ficar de pé nesse momento? Glória a Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.